Olá, ouvintes do Swingcast, eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é mais um episódio do nosso podcast voltado à natação e maratonas aquáticas, o Swingcast. Obrigada pela audiência, recomendo ouvirem os demais podcasts que a gente já divulgou. Hoje a gente vai abordar um novo tema, a gente vai entrar no tema da natação master e para falar disso a gente trouxe aqui o Rodrigo Trivino. Oi, tudo bem? Fala pessoal, boa tarde, tudo jóia? Fala Danilo, fala Bia. Obrigada aí por estar aqui com a gente hoje. O Trivino, ele é um nadador master aí super bem sucedido, ele é recordista mundial, campeão mundial aí já diversas vezes, principalmente em provas de velocidade de costas, né? Ano passado teve no Mundial Master aí, ganhou novamente a prova dos 50 costas. E ele também é o idealizador da TNT Assessoria, que é uma assessoria de natação voltada não só para natação master, mas também tem alguns nadadores federados, tem nadador paralímpico, então a gente vai falar um pouco de tudo isso aí. Trivino, para começar, conta pra gente como que começou sua relação com a natação. Cara, a relação minha com a natação começou meio que forçada, assim. Eu era pirralho, tinha meus 7, 8 anos, viraram pra mim e falaram: cara, você precisa fazer algum esporte porque você gosta muito de comer. Eu gostava muito de comer e já tinha um pouco de tendência até bronquite asmática. Daí falaram: bom, você precisa fazer uma atividade física. Daí me jogaram na natação. Não era muito jeitoso, nem gostava muito, mas foi ali que foi o meu primeiro contato, né? Mas daí é o lance de criança. Naquela época a gente não tinha muita, digamos, opções, igual a criançada de hoje em dia tem. E a gente acabou abraçando a causa da natação. A natação acabou fazendo parte da minha vida desde então. No começo com aula, depois eu comecei para a parte de condicionamento. Falaram que eu levava algum jeito, eu não levava muito, mas a gente foi ali. E com 9 anos eu entrei no time competitivo. Desde então não parei. Aqui em São Paulo mesmo que você treinava? Isso, em São Paulo. Eu comecei nadando numa academia, que foi uma academia que, por sinal, até onde eu me tornei professor de natação. Eu comecei lá, aprendi a nadar com meus 7, 8 anos. E daí eu entrei no competitivo lá, continuei treinando. Daí foi lá que eu comecei minha parte de treinador também. Qual que é o nome da academia? Eu acho legal a gente valorizar toda a nossa história, os locais onde nos ajudaram de certa forma, né? Então, a academia que inclusive eu fiquei sabendo essa semana que é uma afinada academia, que é uma academia que vai virar um empreendimento imobiliário agora. Ah, que pena. É uma academia que chama Academia Dentro d'Água, no bairro do Ipiranga, que inclusive na época que eu comecei a natação em academias em São Paulo era bem forte, assim, tinha Amor, tinha Toshio, tinha várias outras academias, inclusive a própria Poliana treinou na academia quando era mais jovem também. Sim. Então, hoje em dia a natação de academia perdeu-se, assim, a parte competitiva, né? Então, é isso. E lá mesmo você começou a ter aula e depois treinar e competir? Isso. Foi um processo meio que natural, assim, a criança vai aprendendo. E na época, como tinha natação competitiva dentro da academia, eles iam formando a criançada já para o competitivo. Daí eu ali no meu mirim, viram que eu já sabia, acho que nadar crawl, costas e peito, me levaram para o competitivo, mas eu não sabia nadar borboleta. O técnico passava a borboleta, eu atrasava a raia inteira. Mas dali eu já fui para o competitivo, comecei a nadar 2, 3 vezes a semana. Daí acho que a partir dos 12, 13, assim, começou todos os dias. Um pouco mais pra frente já dessa época, você já era bem grandinho, né? A gente se conhece faz bastante tempo, a gente tava até comentando agora há pouco. Você treinava com Peixe, né? Na época que a gente se conheceu. O Peixe, um grande amigo, um grande parceiro, um baita professor de faculdade, pós-graduação hoje. E a gente chegou até a fazer treino junto na academia, onde eu treinei e fui treinador na Academia Dandy. Foi lá em Arthur Alvim na época. Acho que você lembra, se não me engano foi 2003 ou 2004, alguma coisa assim, né? Eu acho que foi até antes, viu? Não, foi nesses 2 anos que eu tava lá com a equipe, isso eu tenho certeza. Foi 2003, 2004, não lembro exatamente o ano. Eu lembro que naquela época a gente tinha uma equipe toda não federada e na época tinha o Paulista Não Federados. E eu lembro de uma história muito legal sua ali, né? Saiu até seu nome na notícia quando você quebrou a barreira, acho que do 1 minuto no 100 costas. Lembra dessa? Lembro. Conta um pouquinho dessa época. Cara, nessa época foi um momento de transição, assim, porque a gente nadava pela academia, não tinha equipe federada nem nada.
E eu tava melhorando e os campeonatos não federados ali acho que já estavam ficando, assim, um pouco aquém do que a gente estava querendo. E daí eu lembro nesse ano, daí eu nadei os 100 metros de costas para baixo de 1 minuto, que era um tempo assim que acho que ficaria entre os 5, 6 do Campeonato Paulista de Federado. Daí... Mas eu já tinha, 18 anos já. Eu já tava assim, ou eu paro de nadar porque eu já tava fazendo faculdade, ou eu começo a nadar de verdade. Daí foi na época que ainda eu continuei treinando na academia, só que daí eu me federei pelo MESC de São Bernardo. E eu nadei o primeiro Campeonato Paulista, já Júnior 2, segundo ano. Eu comecei na natação federada até que tarde, assim. Onde a maioria das pessoas estão parando de nadar, foi onde eu realmente comecei a nadar. E foi engraçado, eu fui ser campeão paulista sênior com 21 anos. Todos os meus amigos de natação, quando eram mais novos, assim, já tinham parado de nadar, já estavam fazendo outras coisas. Falaram, o que você tá nadando ainda? E ali que eu descobri um gosto maior pela natação, assim. Acho que eu fui aos poucos desenvolvendo um gosto mais tardio, assim, foi juntando com a parte da profissão também. E o amadurecimento mesmo, né? Daí tudo aconteceu um pouco mais tarde para mim. Que legal isso. E aí você já começou, então, estava treinando, foi campeão paulista e você já estava começando a trabalhar como técnico também? Sim, na época o Peixe, que era meu treinador, ele dava treino na academia, ele era técnico do pessoal do juvenil para cima, e tinha o Luiz, que era o técnico do Petis e Mirim, né? Na época eu treinava e eu auxiliava o Luiz com os mais novos, daí às vezes auxiliava o Peixe com os juvenis. E nessa mesma época o Peixe me chamou para ser auxiliar dele na Escola Paulista de Medicina. Daí isso eu tinha meus 19 anos, 18 anos. E lá eu comecei a ter os primeiros contatos com a natação competitiva, não sabia nada, né? Eu era um molecão, eu ficava só pegando tempo, tentando corrigir da maneira que eu achava o certo. Mas foi uma grande escola, se eu não tivesse essa base aí, provavelmente eu não ia estar aqui hoje dentro do treino. Foi ali que eu aprendi bastante. Legal isso. E até eu falei da natação master, mas também você teve essa passagem grande pelo esporte universitário, né? Sim. Que é uma coisa que acho que muita gente da natação competitiva não tem muita noção como que é isso no Brasil. Eu vivi isso na FEA, né? Que eu curtia muito nadar. É claro que é bem diferente dos Estados Unidos, o lance de bolsa, é outro esquema, né? Mas as competições universitárias, Intermed, Interusp, Economíadas, são muito legais, assim, né? Conta um pouco como é que é esse mundo do universitário. Cara, é engraçado, porque o ano que eu fui chamado para trabalhar lá na Escola Paulista de Medicina, a natação que eu tinha na cabeça era a natação de alto rendimento, a natação federada, então eram atletas. Quando eu cheguei lá, eu vi, essa aqui é a equipe, eu falei, então, beleza, o pessoal tá aí treinando e tal, mas é outra natação. Tinha da galera que era atleta, que já tinha uma vivência, e era um monte de gente assim, que tava lá pelo um propósito. Porque às vezes era uma maneira de fugir um pouco da rotina da faculdade, ou tentar fazer alguma coisa nova, ou porque simplesmente nadou alguma vez na vida e via aquilo em algo prazeroso. Mas o nível de dedicação, o nível de entusiasmo das pessoas, assim, às vezes é acima de muitos atletas de alto rendimento que eu já vi. Vários deles alcançaram resultados expressivos sem ter sido nadadores e nadando em torneios universitários. A gente teve vários exemplos lá, assim. Eu acredito que na sua faculdade também deve ter tido isso aí. E acho que assim, foi a forma como eu conheci meu marido hoje em dia, né? E grandes amigos meus. Eu acho que o Danilo, inclusive, tem todo o perfil de ser técnico de universitário, porque ele é animado e é muito legal, assim, eu acho uma forma muito legal de viver a faculdade e de você conseguir continuar treinando, mesmo que você tenha saído do profissional, né? Porque acho que às vezes tem essa visão meio... não limitada, mas a natação ela tá um pouco além só do profissional, né? O alto rendimento é muito legal, mas tem outras formas de viver a natação também, né? Sim, com certeza. Eu acho que a colocação que a Bia fez agora, e é uma proposta nossa aqui no Swimcast, é trazer a natação de uma forma mais ampla, né? Porque às vezes a gente enxerga o alto rendimento, o atleta da elite, mas se a gente for olhar em números, eles são um número extremamente pequeno dentro do mundo gigantesco que a natação representa. E quando eu falo natação, eu estou falando de natação, maratona aquática, eu estou falando de natação de academia, formativa, master universitário. A gente pode fazer natação terapêutica, né? Eu falo que eu entro para nadar por terapia, né? Então é um negócio muito legal e é uma proposta nossa. Por isso que a gente está buscando pessoas, parceiros, amigos, né? Para trazer isso. E aí a gente...
veio com a proposta meio do Master e já começamos a falar de universitário, né? E é muito legal e eu acho que a gente tem que desenrolar isso e o Trivino vai trazer agora pra gente um pouquinho mais específico o que é a natação da elite do Master, né? Pensando em Mundial Master, por exemplo. É verdade, bom, você começou a nadar Você parou ali a natação federada, foi pro Master. Como é que foi esse momento em que você viu? Eu sou um Master muito bom, posso nadar um Mundial. Na verdade, assim, foi uma transição meio sutil, né? Porque quando eu me federei lá com meus 19 anos, eu nadava pelo MESC de São Bernardo. Daí, no ano seguinte, eu fui nadar pelo São Paulo Futebol Clube. Era federado pelo São Paulo Futebol Clube, que foi o clube que eu fui campeão paulista. E o pessoal do competitivo, eles iam pro campeonato de Master. Então, eles falavam, pessoal, vocês que já são sênior, vocês querem nadar um campeonato de Master? Quero uma maneira de competir mais, nadar mais. Eu falei, beleza, mais competições. E aí comecei a perceber que era uma competição diferente, que era um clima mais descontraído, que você estava ali no mesmo local que, por exemplo, pessoas muito mais velhas do que você, ex-atletas. Então, era um momento que ali era tudo igual. Todas as pessoas que eram diferentes, tipo médicos, advogados, pais de família, divorciado, casado, estavam no mesmo lugar fazendo a mesma coisa por um propósito. Daí eu comecei a me encontrar na natação Master ali. E como eu era pré-master, eu ainda estava na transição federado e para de nadar e vira treinador, e foi aos poucos. Eu não tinha idade ainda para ir, por exemplo, para um campeonato mundial. Um campeonato mundial master, você tem que ter pelo menos 25 anos, que é a primeira categoria, de 25 a 29 é o Master A. Daí eu, no auge dos meus 25 anos, foi a primeira vez que eu fui para um campeonato brasileiro master, que foi por convite do René Leite, não sei se acho que vocês devem saber, é um nutricionista super conceituado na área esportiva, ele lá de Barretos. Ele me chamou para um campeonato, eu falei, cara, não, campeonato brasileiro master, que isso, eu nado aqui em São Paulo. Não, vamos que vai ser legal, bacana. Daí eu fui. Daí eu nadei e o cara falou, você bateu um recorde. Daí eu fui ver, eu tinha batido o recorde sul-americano. Eu falei, que bacana, bati o recorde sul-americano de 50 e 100 costas. Eu falei, legal, esse negócio é divertido. Você nada, viaja, nada rápido, encontra os amigos. Eu falei, isso aqui é bacana, eu tô me encontrando. E daí o pessoal falou, vai ter um campeonato mundial ano que vem na Suécia. Eu falei, nossa, Suécia, cara, os caras tão loucos, Suécia, o que eu vou fazer na Suécia? Daí aquela semente ficou na minha cabeça ali, eu falei, cara, quando é que eu ia conhecer a Suécia? Qual que seria o motivo de ir pra Suécia? Daí eu comecei a conversar com meus amigos que nadavam. Falei, vamos pra Suécia? Fazer o quê? Nadar, tá louco? Ir pra Suécia nadar? Daí numa dessa eu consegui convencer meia dúzia de amigos, a gente foi. E ali começou, cara. Juntou os amigos, juntou o central, que é a natação, e viajar. Que eu acho que é o pilar da natação master. Assim, você tá do lado das pessoas que você tem afinidade, fazendo algo que te é saudável, assim, fisicamente e mentalmente. E eu, particularmente, adoro viajar. Então, são coisas que acabam me fazendo direcionar para os campeonatos de Master. E o lance que você falou de ser um Master bom, um Master ruim, na verdade, assim, para mim acaba sendo meio que uma consequência. Eu vou por essa faixa aí. Tá com os amigos, competir, que eu gosto, e viajar. Se vai bem ou vai mal, para mim é indiferente. Eu já nadei muitas vezes muito mal e nem por isso eu deixei de nadar, que eu acho que é o caso da Bia, que gosta de nadar. Então isso para ela é algo que, independente se ela tá bem ou se ela tá mal, é um amigo dela do dia a dia, a natação. E para mim é isso. Eu acho que a natação acaba entrando na nossa vida de uma maneira diferente depois que vai passando as fases, né? No competitivo era aquela obsessão de resultado, daí passa pelo universitário, que é aquela parte diferente, aquele gostinho competitivo, mas de uma maneira mais suave. E a natação master acho que é você aliar a parte de qualidade de vida, saúde, às vezes é aquele momento de lazer, de encontrar os amigos, sair da competição, ir tomar uma cerveja, bater um papo, isso que acaba sendo divertido, assim. Isso é muito legal, porque eu lembro da primeira competição master que eu fui, que eu achei muito estranho. Assim, eu fiquei meio em choque ali de ter pessoas de idades diferentes nadando, eu não consegui me encontrar muito ali. Mas com o tempo eu me apaixonei por esse mundo, assim, porque eu acho que nadar é muito gostoso sempre, mas é legal treinar, né? E quando você tá no Master e tem uma competição, por mais que a pressão seja muito diferente do profissional e de quando eu era categoria de base, que era minha vida era 100% aquilo, você tem ainda um objetivo, né? Então você consegue treinar com
assim, de um jeito um pouco mais saudável. Agora, você até falou, né, que nadando bem ou mal é indiferente, mas você é um master de destaque, né? Você foi pro Mundial, ganhou, bateu o recorde mundial. Como que é a sua rotina como nadador master? Então, eu sou uma pessoa que eu digo que eu tenho sorte, assim, porque a minha profissão, eu não tenho muito como falar que não tenho piscina para nadar, que eu tô na frente da piscina o dia inteiro. Mas eu vou confessar que é difícil, porque eu sou meu próprio treinador e eu tenho que entrar na água querendo ou não. Porque eu criei um horário de treino que era para eu e meu companheiro o Érico, na época que treinava sempre comigo. Daí a galera falou, não, vamos abrir esse horário para treinar. Então eu tenho que estar nadando para acompanhar a galera, com ou sem vontade. Mas eu sou um cara que... a natação para mim, ao mesmo tempo que é algo divertido, assim, é algo que me faz bem, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma competição. Então eu sempre procuro me motivar dessa maneira. Eu arrumo alguma competição, alguma coisa alvo para falar, não, beleza, eu preciso disso para treinar. E em cima disso, eu tento dividir os meus horários, as minhas logísticas assim do dia a dia com aulas, treinos, enfim, e tento botar natação. Eu pego o período da manhã sempre para nadar. Geralmente eu nado de segunda a sexta-feira. E os horários ociosos, assim, às vezes uma brecha ou outra, eu consigo fazer algum trabalho físico, mas cada vez está mais difícil. Então eu consigo nadar, mas às vezes não consigo complementar muito a parte física. Mas para natação, digamos, master, assim, tá mais do que excelente no meu ponto de vista. Eu vejo como a natação master, que é uma coisa que eu trabalho também há muito tempo, ela tem esse lado do objetivo, do focar, né, para te estimular um pouco mais, porque tem hora que a gente tá cansado, cheio de coisa para fazer, mas ela traz esse objetivo competitivo que você tem, mas é uma coisa que você não se martiriza igual quando você era jovem. Eu falo que a natação master, ela é o ápice da natação, né? Porque você faz uma coisa e você, quando gosta, você faz bem feito, você se motiva, mas você convive socialmente, você viaja, você faz o que você gosta, envolve e não tem uma pressão emocional e psicológica que às vezes faz mal para a pessoa que no alto rendimento tem, querendo ou não. E aí a gente consegue conciliar isso. Eu falo assim que o Master é a hora melhor que existe da natação, quando você consegue entender ela e colocar ela na sua vida, né? Independente do nível. E é muito legal que até eu tô vendo, tem uma atleta que tá nadando com você que foi uma grande nadadora profissional, a Bianca, né? Não sei se ela tá treinando com você ainda. Bianca, que foi finalista de Maria Além, que foi seleção brasileira absoluta. Sim, foi medalhista absoluta. E eu vejo ela nadando Master, acho muito legal, né? Assim, ela conseguiu curtir também esse outro mundo, né? Esses dias mesmo, ontem inclusive, eu estava conversando com ela, falando, Bianca, sinceramente, você acha que você tivesse continuado treinando, assim, com a cabeça que você tem hoje, você acha que você estaria com chance de pegar um índice olímpico? Ela falou, olha, que se eu tivesse continuado em casa, assim, treinando, focado, acho que rolaria. Mas eu falei, e agora a natação para você? O que é? Ela falou, cara, eu gosto de treinar. Ela gosta de treinar. Fundista. Sim, e ela é muito competitiva, então ela acaba juntando os dois. Ela gosta de treinar e é competitiva, daí ela continua nadando Master. Ainda ela mantém nadando jogos regionais, assim. Em 2018, ela treinando, assim, muito menos do que ela treinava, ela falou, vai ter o Finkel no Pinheiros, na curta. Ela nadou 1.500 e ficou em 10º. Eu vi. Cara, treinando 4 vezes por semana, tipo, é uma atleta fora de série, com certeza. É muito legal ver esses atletas, assim, que foram bons, chegando no Master e curtindo, né? Sim. E aí tem outro que eu queria destacar, eu tava vendo o ranking mundial, que você terminou em primeiro ano passado, o segundo colocado do ranking dos 50 costas, que até acho que é o primeiro no 100, que é o Darian Townsend. Você sabe quem é esse cara, Danilo? Não sei. Então eu vou te falar. Talvez eu lembre a hora que você fale. Cara, esse cara simplesmente é campeão olímpico. Ele acho que você já devia saber. Olímpico. Ele simplesmente foi campeão olímpico do 4 por 100 livre em 2004. Foi uma prova até histórica, que a África do Sul ganhou esse revezamento. Então a África do Sul ganhou dos Estados Unidos, da Austrália, de todo mundo. Liderado ali pelo Roland Schumann, né, que teve uma Olimpíada incrível. Acho que ele foi segundo no 100 livre, terceiro no 50 também. E o Darian Townsend estava nesse revezamento, né, que foi demais. Inclusive, o Phelps estava nos Estados Unidos, então é um dos poucos bronzes olímpicos do Phelps. Esse cara estava aí no ouro.
E o cara nadando Mundial Master, e você ganhou dele. E o Trivino ganhou do cara. Então, você chegou a conversar com ele, troca ideia? Então, esse cara é engraçado, porque em 2012, que foi... Eu bati o primeiro recorde mundial Master, foi 50 costas na piscina curta. 5 meses depois falaram, bateram o seu recorde. Eu falei, pô, legal, né? Pô, daí eu fui ver, tinha sido Darren Townsend. Na época ele ainda estava nativa. Ele nadou um torneio regional nos Estados Unidos, num período de 2 horas ele nadou 5 provas e bateu 5 recordes mundiais. Na época até um do Bellini, do 100 metros borboleta. Que era 52 alguma coisa. Só que assim, o cara era, na época ele estava super nativa. E daí, porventura, em 2017, no Campeonato Mundial, eu tive o privilégio de conhecer ele, né? Eu parabenizei ele, falei, pô, cara, sou seu fã, admiro sua natação. Daí, na época, ele falou que ele estava na transição de atleta para treinador. Ele tinha tirado a cidadania americana, ele estava residindo no Arizona. Ele estava nadando e já estava com grupo, mas o nadando dele é, tipo, excepcional, né? Ele deve treinar, sei lá, 3 vezes por semana e ainda o cara mantém um alto nível, assim, né? Mas o cara é super simpático, assim. Você vê que o cara tem sangue azul mesmo. O cara é gigante, assim. É diferenciado. O cara, pô, campeão olímpico. Não, então, e assim, eu lembro perfeitamente do revezamento do Phelps no revezamento e pegando bronze, que é essas coisas todas, mas eu não lembrava o nome dos atletas. Aí agora, falando a história, eu lembrei da cena, porque eu já assistia muita natação e já era treinador, né? Muito legal. E você mencionou esse primeiro recorde mundial que você bateu. Conta como é que foi. Cara, foi muito engraçado, porque foi numa situação totalmente adversa, assim. Foi um momento também bastante de transição, assim, de atleta e treinador, que na época foi o último ano que eu fui treinado pelo Peixe. Na época ele já estava engajado nessa parte de faculdade e tal. Então ele estava fazendo um treino super otimizado, assim, era um treino bem curto. Na época ele estava desenvolvendo treinamento em bloco. E eu topei empreitada, puxar uns paraquedas gigantes e tal. E daí eu falei, Peixe, eu posso fazer minha preparação física? Ele falou, beleza. Cara, na época eu tinha feito curso de levantamento de peso e tal, eu fiz uma preparação física assim, fora do comum. Só que daí acabou dando certo, cara. Calhou com o trabalho em blocos e tal, e eu nadei super bem as provas de 50 metros. Daí eu fui nadar um sul-americano em Manaus, com 42 graus, numa piscina que tava 32 graus. Só que, tipo, eu tava bem e acabou acontecendo, assim. Na hora, o meu tempo não saiu, eu bati fora do placar que tava ventando, a bandeirinha tava fora do lugar. Eu não sabia quanto eu tinha feito, eles anunciaram o meu tempo. Então eu falei, pô, mas acho que esse tempo aí dá uma conferida. Acho que foi recorde mundial. Dos caras, não, peraí. Daí foram ver, anunciaram. Foi bem bacana. Daí foi a primeira vez, assim. Eu falei, caraca, é real o negócio. Que legal. E como é que é o processo, assim, pra homologar? Tem toda uma regra ali, né? A FINA entra em contato com você depois? Como que é? Como é que funciona? A BMN, né, que é o órgão brasileiro que gera a natação master, os campeonatos oficiais deles, eles têm o mesmo sistema de cronometragem que um Maria Lenk, por exemplo. Tem o sistema automático, o semiautomático e tem os árbitros, enfim. Daí eles pegam um tempo oficial, eles, a súmula, tudo, eles mandam tudo pra FINA, tipo, o resultado tal, nadador tal, tempo tal. Eles avaliam, vê se é oficial, vê piscina e tal, pede pra medir a piscina. Piscina reconhecida. Daí, deu ok. Daí eles, tipo, atualizam no site. Daí acho que depois de uns 5 ou 6 meses eles mandam um puta diploma bacana, assim, da FINA, timbrado. Tipo, o atleta Rodrigo superou o recorde tal, na prova tal, categoria tal. Negócio bonito, assim. É um reconhecimento bacana, sim, né? Sim. A galera sempre compartilha nas redes sociais, é bem legal mesmo. Uma coisa que faz a gente master aí, velhinho, se sentir atleta de verdade, às vezes, assim, a natação master tá tendo muito reconhecimento ultimamente. Tanto é que a partir de 2015, que foi Kazan, foi o primeiro ano que eles unificaram o Mundial de Esportes Aquáticos com o Mundial Master. Então isso acabou trazendo muita gente pra natação master, porque fala, pô, vou nadar na mesma piscina que os caras, eu vou conhecer a mesma estrutura. Então isso foi uma motivação a mais e acho que é um prestígio a mais para a natação master. E a natação master, na verdade, ela, além de todos esses benefícios aí para a vida das pessoas, ela virou um grande negócio, um grande empreendimento, né? Esses mundiais, eles começaram a ver que fazer na mesma estrutura dava muito mais dinheiro do que o próprio Mundial de Esportes Aquáticos, mas muito mais absurdamente, né? Porque a galera que vai para gastar, que vai para viajar, que vai com outro aspecto. Então, acabou sendo
as cidades, os locais, rede hoteleira, puta, melhora a vida de todo mundo que está envolvido ao entorno. E como que é o esquema, assim, no Mundial Master? Você se inscreve, tem algum índice? Eu lembro que alguém comentou que tinham várias piscinas lá em Budapeste, né? Sim, assim, o sistema a natação master, eu brinco com os meus masters assim, eu falo, pessoal, vamos pro Mundial? Ah, mas qual que é o índice? Eu falo, cara, o índice é seu bolso. Porque a natação master, assim, como é direcionada para um público adulto, cara, os atletas, eles arcam com as próprias despesas, né? Então, desde a inscrição, uniforme, passagem, hospedagem, é tudo por conta. E a parte da inscrição, que, por exemplo, um campeonato mundial, o cara imagina, pô, tem uma seletiva e tal. No campeonato master, assim, eles botam um índice, eles estipulam um índice para cada prova de cada categoria, que não é um índice exclusivo, é um índice, pelo contrário, até fraco, assim, baseado pensando no mundial. Só que você não necessariamente precisa comprovar esse tempo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, 35 mais, que é a minha categoria, 50 livre, 29 segundos de 50 livre. Mas no balizamento eu posso botar que eu faço 28 segundos e eu vou pro Mundial. Se eu nadar para 30, vai sair que o meu tempo não valeu. Mas agora eles estão começando a falar, bota que competição que você fez esse tempo. Mas eles não pedem nada oficial, entendeu? Entendi. Então acontece muitos casos assim de ter muita gente que não tem nível. Mas é inclusivo, o lance é inclusivo, assim, né? Eles talvez façam isso até para dar uma delimitada, porque a quantidade de inscrições de pessoas é muito grande, para o evento comportar isso e para manter uma dinâmica e um nível técnico que eles consideram como ok para o evento rolar com qualidade, rolar bem. Acredito que seja isso. Que nem a Bia falou de Budapeste. Budapeste foi um negócio surreal, assim, porque até então todos os mundiais que eu tinha ido aconteciam em 2 piscinas. Geralmente era assim, simultaneamente acontecia numa piscina a prova masculina, na outra feminina. Que acho que em 2012, que foi a Itália, o mundial que tinha tido o maior número de inscritos, tinham 9 mil no geral e acho que 6 mil da natação. Budapeste, por ser um lugar central e junto com o mundial absoluto, duplicou o número de atletas. Então eles falaram, o que a gente vai fazer? Então aconteceu em 4 piscinas ao mesmo tempo e eles fracionaram por faixas etárias. Então, por exemplo, do Master A, que era o 25, até o Master D, que acho que era o 40 ou 45 mais, era numa piscina. Daí do 50 mais até tanto em outra piscina. Então eram 4 piscinas ao mesmo tempo. Imagina o tamanho, a quantidade de pessoas inscritas. A cidade inteira, tipo, respirando natação, assim. Foi muito legal. A estrutura envolvida, e eles só conseguiram também fazer isso por conta de ter uma estrutura espetacular, sim, né? E é uma cidade incrível também, né? Eu tive nesse Mundial, não o Master, né? Eu fui pra cobrir o Mundial do alto rendimento e foi demais também. Sim. Muito legal. E alguma outra prova marcante, assim, fora essa do recorde mundial? Alguma experiência que você amou? Cara, assim, os campeonatos mundiais sempre são muito especiais, porque, assim, acaba... Que nem no começo eu ia mais como atleta. No primeiro eu já fui como atleta e treinador. Eu fui com um casal que eram meus atletas na época, mas eu tava mais como atleta. Daí foi passando o tempo, foi aumentando a minha carga como treinador. Então, por exemplo, o Mundial de Budapeste para mim acho que foi o mais marcante, porque eu tava com um grupo de 12 atletas e eu tava lá nadando também. E foi um Mundial que eu nadei muito mal. Eu estava muito bem treinado, só que eu nadei muito mal. Só que em compensação, meus atletas nadaram muito bem. Então, assim, eu saí muito satisfeito do campeonato. Tipo, eu via os atletas conquistando seus objetivos, assim, eu vi o pessoal feliz. Eu convenci eles, eu falei, pessoal, isso... eu vendi a ideia, eu falei, isso é um negócio legal, você vai gostar, vai valer a pena. E eu vi que eles ficaram muito satisfeitos, assim, pelo fato de estar atingindo os objetivos, de estar se divertindo num campeonato, de que realmente era uma natação diferente. Então esse mundial para mim foi muito especial, assim, não pelo fato da minha natação ficou um pouco aquém, porque eu fiquei super atarefado com milhões de coisas, assim. Eu nadei algumas provas até que dentro do esperado, mas em geral não. Mas meus atletas nadaram muito bem, então a minha satisfação foi muito grande, assim. Que legal. Queria que você desse um recado, inclusive, principalmente para aqueles que são mais jovens, que um dia vão se tornar masters, né? Deixa um recado para eles, alguma coisa para essa galera que ainda não conhece o Master, né? Para eles conhecerem no momento adequado, sei lá, fala alguma coisa que você acha importante essas pessoas saberem hoje, que a gente tem oportunidade de passar e ter informações, né? Eu acho que eu quando era menino, acredito a Bia também, quando era federada, que, eu nado porque eu quero ser
quero ser um bom atleta, quero ir para uma Olimpíada, quero ser um campeão e tal. Mas a gente sabe que é uma grande minoria que vai para uma Olimpíada, que vai ser um nadador que vai viver da natação como profissional, digamos assim. E eu acho que a natação master, ela é uma extensão dessa natação, assim. Você pega toda aquela vontade, aquele prazer, aquela energia que você colocava com aquele propósito de rendimento, a gente reverte isso em algo prazeroso, que eu acho que é o lance, assim, de você trazer a natação como algo ao seu favor. Você botar outras metas, você botar outros objetivos e a natação tá junto com você. Porque a natação acaba te tirando de algumas outras escolhas. Quantas vezes a gente deixa, às vezes, de fazer alguma coisa porque, sei lá, eu vou treinar, ou vou competir, ou vou viajar com a natação, ou vou estar com os amigos da natação, ou vou fazer uma reunião com a galera da natação. A natação master, que eu digo que para os meus velhinhos, para mim master é velhinho, né? Eu falo, desde o 25 mais é velhinho. Eu falo, cara, a natação master é muito saúde, assim, é saúde física, é saúde mental. É uma situação de bem-estar, assim, que você entra na água, você pode ter tido o pior dia da sua vida, trabalhado feito um cão, xingado seu patrão, brigado com o seu marido, mas você cai na água e você esquece de tudo. Então é um momento de terapia, é um momento de você com você mesmo, que você toca na borda, seu técnico faz uma piada sem graça, ou o cara do lado te desafia, você tira a força, não sabe da onde. Então é aquele negócio, é aquela descarga de adrenalina, aquele momento de descontração. Ou às vezes é aquele momento que você fala, agora sou eu mesmo, ou você não pensa em nada, chega pro técnico e fala, só quero dar uma nadada, que tem de tudo, né? O Danilo sabe, tem um cara que, tipo Bia, que é doida, que treina insanamente, mas tipo, é o que ela gosta, a prova longa, mas tem gente que quer lá assim só pelo fato de dar uma nadada, tipo, tem os dois extremos. Então, e os dois estão no mesmo lugar. A Bia que nadou do Leme ao Pontal, que estava treinando 2 vezes por dia, e o cara que vai uma vez por semana porque ele gosta de nadar e tá lá com a galera. E o clima é gostoso entre os dois, né? Sim. Todo mundo se apoia, ninguém julga, você não tá treinando. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, dando a mesma risada, e é muito mais inclusivo, assim, pessoas de idade totalmente diferente. Você senta para conversar com um senhor de 75 anos, do nada você tá conversando com uma menina que acabou de entrar na faculdade e tá todo mundo ali. Eu vou tentar resumir em uma palavra o que eu considero a natação master. A natação master é a mais democrática que existe. Sem dúvida. Sim, é verdade. Eu lembro de uma competição no Pinheiros ali, que eu adoro nadar naquela piscina, e eu tava bem destreinado, eu tinha acabado de me mudar, carregado caixa, eu falei, eu não vou nadar, tipo, vou nadar sem livre, vou fazer, sei lá, 1,8, vai ser horroroso, que vergonha, não vou. Aí eu vi que tinha uma mulher eu não lembro se era mais 80 a mais ou 90 a mais, que ia nadar 200 borboleta. Foi uma etapa no ano retrasado. Eu falei, eu vou. E eu fui lá e a mulher nadou 200 borboleta. Como é que eu não vou nadar sem livre aqui porque eu vou fazer um tempo ruim? Tipo, ninguém tá nem aí que eu vou fazer o tempo ruim, sabe? Eu tô aqui numa piscina, uma delícia, uma piscina que atletas, né, medalhistas olímpicos nadam. Quando é que eu posso nadar na piscina do Pinheiros? Não é sempre, né? Sim. Lembro que fui e acho que assim, isso é um pouco o espírito do Master, né? Você nem sempre vai nadar bem, mas você tem que estar bem com você mesmo ali, né? E fala um pouco agora do que a gente falou de mundial, falou de um monte de coisa, mas quem quiser começar a nadar Master, e aproveita e fala aí da sua nova empreitada. Cara, a natação Master, assim, hoje em dia tá até que aumentando bastante a gama, assim, de locais que você pode praticar. Desde os clubes, né? Tem vários clubes que tem a natação Master, inclusive onde o Danilo dá treino. Inclusive é onde agora eu tô iniciando um projeto lá no Clube Aquático do Bosque também, que a gente tá com equipe de Master. Academias tem equipe de Master, várias assessorias de amigos nossos, do CUDA, do Bardi, que trabalham em piscinas públicas. E eu acho que assim, a natação Master, cara, a partir do momento que as pessoas começarem a olhar para ela com mais carinho, cara, vão ver que é um negócio enorme, assim. Porque é uma natação com pessoas que já têm uma condição melhor, então é onde a pessoa consome o produto, né? Onde ela investe naquilo, e é um público fiel, que geralmente quem nada para sempre. Assim, pode passar por momentos bons ou ruins, mulheres têm filho, homem muda de emprego, não sei o quê, mas acontece, tipo, a natação vai seguir na vida, né? Verdade. Eu acho isso tudo bem legal e a galera tem que trazer, né? Quando a gente consegue colocar a natação na nossa vida, ela tem essas oscilações que a vida oscila, né? A gente não vive linearmente, mas é muito importante
quando você insere, você se entende ali com a água, com aquele ambiente, né? E não tem essa de, né, um troca de clube, o outro convida atleta do outro. É um mundo muito mais saudável, né? Muito mais saudável e respeitoso. Então acredito que a gente só tende a desenvolver e crescer com essa natação master, não só no Brasil, mas é um negócio do mundo. Não, com certeza. Hoje em dia, a maioria dos treinadores aí são amigos nossos aí, que nadaram com a gente, que treinaram com a gente e estão alavancando. Principalmente eu falo aqui por São Paulo, que a natação master hoje em dia é uma das maiores de São Paulo, do país, cara. São ex-nadadores que viram que a natação master é algo bom, que tem uma possibilidade de crescimento e estão fazendo a natação decolar. E o maior número de atletas, tipo, pequenas assessorias aí com 50, 60 atletas, mais do que até alguns clubes aí. Reforce o endereço aí de onde você está trabalhando. Como entrar em contato com você e tudo mais. A gente está iniciando um projeto agora no Clube Aquático do Bosque, que fica na Rua Traituba, 287, fica próximo ao metrô Praça da Árvore. É uma piscina de 25 super bacana. A gente está com treinos praticamente o dia todo, 7 da manhã, 8h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 7 da noite, 8 da noite, meia-noite, 2 da manhã, o horário que vocês quiserem tá tendo treino lá. Não tem desculpa. Rola fazer umas dobras lá pra Caprinápolis. Com certeza, Bia, se quiser eu vou abrir a piscina para você 5 da manhã pra gente treinar lá, só não vou dizer que eu vou estar nadando dentro da piscina com você, mas eu pego a sua série lá, pode deixar. Beleza. Bom, obrigada, Trivino. Espero que a gente tenha conseguido passar aí todo nosso amor pela natação master e admiração por todo mundo que faz esse esporte e todos os profissionais que treinam nadador master, que acho que é uma coisa muito legal. Quero agradecer vocês aí por estar nos ajudando. Temos tido vários retornos positivos aí dos amigos, né? O Trivino é um grande parceiro também. E a gente faz algumas coisas juntos, inclusive algumas parcerias aí nesse mundo master, e a gente está muito feliz com essa empreitada que a gente está seguindo da Swimcast, né? Não sei se vocês já perceberam, mas a gente também está trabalhando junto com a Yes Swim, que por acaso é da Bia e da Carol Moncorvo, né? Então a gente está fazendo algumas fusões aí, se fortalecendo, porque o que a gente quer é falar de natação, a gente vive natação, trazer informação relacionada para vocês e a gente fazer esse mundo crescer, né? E um acabar conhecendo melhor o mundo do outro. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre minha vida na natação e parabenizar vocês pelo projeto pioneiro aí, que com certeza é algo novo. Vão muitas pessoas copiar, porque é um negócio sensacional, assim, é muito bom. Essa troca de informações aí, troca de conhecimentos, isso aí é o que vai ajudar a desenvolver bastante a modalidade, pode ter certeza. Obrigado. Legal, galera. Obrigada. Até a próxima. Valeu, galera.